my friends, here Teacher José, Magician José, to talk with you about English, right? Reading strategies. Pessoal, hoje a gente vai falar de reading strategies, estratégias de leitura. Por que estratégias de leitura? Porque no exame da prova do Enem a gente não se interessa com a fala, por exemplo. Hey Tata, you have a good English. Good English, teacher. No, good. Good. Não, isso não nos interessa. A gente precisa entender as estratégias de leitura, uma compreensão global que possa nos ajudar a fazer a prova do Enem na disciplina de língua inglesa, certo? Eu quero apresentar para vocês aqui, galera, os 6 elementos que nós vamos discutir hoje que vão fazer vocês decolar na hora de interpretar uma questão de língua inglesa. O primeiro deles são os cognatos, palavras conhecidas, a sua intuição, magia, será? Formato das orações, skimming and scanning, são estratégias de leitura, técnicas de leitura, certo? A gente vai aprofundar elas um pouquinho mais, ok? First one, primeiro de tudo, galera, a gente precisa ter concentração. Se na prova do Enem nós vamos usar leitura, se a gente estiver um pouco desconfortável, ou se a gente estiver sentindo algum tipo de dor, algo que não... Ou se a gente não estiver muito tranquilo, a gente não estiver bem para a prova, a concentração não vai funcionar. E aí vai ser prejudicial à nossa interpretação. Ok? Right? Let's go! So, first one, cognatos. O que são aquelas palavras cognatas, pessoal? Palavras cognatas são aquelas que se parecem muito com a língua portuguesa. Mas tome cuidado, nós temos 2 tipos de cognatos. Os true friends and false friends, certo? Os verdadeiros amigos e os falsos amigos. Sabe o Vitão? Esse aí mesmo, tem que tomar muito cuidado, certo? Os true friends são aquelas palavras que se parecem com o português. For example, a gente tem aqui, ó, acompanha no slide aqui do lado. Animal, creative, economy. Veja, essas palavras elas são true friends, elas se parecem com o seu semelhante em português. Tem o mesmo significado. Animal, criativo e economia. Por outro lado, as palavras false friends ou os falsos cognatos, elas são semelhantes com o português, mas elas são bem diferentes em seu significado. Por exemplo, actually, journal, parent, que na verdade significa na verdade. Revista científica e pais, certo? Então, se a gente prestar atenção no momento da leitura em palavras cognatas, a gente já vai conseguir aumentar a nossa compreensão na hora de interpretar um texto. Palavras conhecidas. Se a gente perguntar, eu conheço muito inglês? Você parar para examinar, você vai notar que você conhece diversas palavras que já fazem parte do nosso dia a dia, por meio de músicas, por meio de programas ou vídeos no YouTube, certo? Por exemplo, a gente pode mencionar baby, man, woman, mother, life, bad romance, Lady Gaga, right? People, new, house, black, etc. Há uma infinidade de palavras que são conhecidas e a gente pode utilizar elas a nosso favor, ok? A próxima, pessoal, é intuição. Magic. It's a kind of magic. Oh! Pessoal, a sua intuição ela acontece a partir do momento que você alia o seu conhecimento de mundo com o contexto da questão. E aí, a partir disso, você ativa uma intuição que, mesmo quando você não conhece uma ou outra palavra, você consegue identificá-la e entender qual é o seu significado. Right? Let's go! Formato das orações. Pessoal, a língua inglesa ela tem algumas semelhanças com o português, certo? Uma delas é a sequência sujeito, verbo, objeto ou complemento. Outra característica importante para se entender na língua inglesa é a posição do adjetivo. No português, se a gente alterar a posição do adjetivo, a gente altera o significado da palavra, certo? Por exemplo, um grande homem não significa que ele seja um homem grande. Mas, no inglês, eu preciso utilizar o adjetivo sempre antes, certo? A big city, uma grande cidade. Or a tall man, um homem alto, right? A good friend, um bom amigo.
Cuidado você aí, hein? Tô o tempo todo te lembrando. Skimming. Agora a gente vai começar a tratar de duas estratégias de leitura que são muito importantes para a prova do Enem. A primeira delas é o skimming, tá? É uma técnica que a gente utiliza para identificar uma informação mais ampla do texto, uma compreensão mais global, certo? A dica para você é o seguinte: procure ler o primeiro período, a primeira frase de um parágrafo, e você já vai conseguir compreender mais ou menos do que se trata o tema, certo? A segunda técnica é o scanning. Depois que você já fez essa compreensão mais global, você pode, ao ler as questões, as alternativas, voltar ao texto para identificar aspectos mais específicos e assim economizar tempo na hora de resolver uma questão, certo? Galera, bora resolver uma questão? Vamos junto! Let's go, friends! So, here we have a question of the exam at the year 2018. Aqui a gente tem uma questão do Enem do ano de 2018, tá? Faz 2 anos, é uma questão recente. The title of the text is, o título do texto é Lava Mine, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Veja, o primeiro período já entrega mais ou menos de aonde se passa essa história, onde se passa essa informação. San Francisco, according to recent seat numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them. But Donis Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old former marketing executive started Lava Mine, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations, and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Veja, aqui a gente tem um texto e se a gente for pensar nas nossas técnicas de leitura, nas nossas estratégias de leitura, vamos recorrer ao skimming, right? Let's read the first period of the text. Vamos ler o primeiro período do texto. San Francisco, according to recent seat numbers, has 4,300 people living on the streets. So, aqui a gente pode identificar algumas palavras conhecidas, como por exemplo city, numbers, né? Números, cidade, living on the streets, people, pessoas, streets, ou seja, São Francisco tem números de 4.300 pessoas nas ruas. Então a gente já consegue compreender aqui bastante informação sobre esse texto, certo? E aí, vamos dar uma olhadinha lá naquelas questões, nas alternativas, desculpe. A relação dos vocábulos shower, bus and homeless no texto refere-se a, veja, o texto está pedindo para a gente entender as relações dessas 3 palavras. Pessoal, significa que eu preciso reler o texto novamente por completo? Não necessariamente. Eu preciso atribuir uma relação entre esses 3 elementos. Quem são? Shower. What is a shower, guys? É uma palavra conhecida também. Chuveiro, né? Pode ser um cognato. Um banho. Have a shower, take a shower. Certo? Bus, uma palavra conhecida também. Todo mundo conhece bus. Ônibus, busão, que a gente fala em português, né? Tem uma semelhança. E homeless. Veja só, homeless. Hey, magician, I don't know what is homeless. Oh, I know what is home, but I don't know what is less. Eu sei o que é home, mas eu não sei o que é less. Veja, esse sufixo less significa sem, tá? Então, toda vez que você vê uma palavra que é terminada com less, essa palavra significa sem o começo dessa mesma palavra. Por exemplo, homeless, sem home, sem lar, sem casa. Ou seja, a gente tem 3 palavras aqui, elas estão conectadas. Então, pessoal, a partir do momento que eu já identifiquei essas 3 palavras, shower, bus e homeless, eu vou traçar uma relação entre elas
procurando no texto. Esse é o scanning que eu havia falado para vocês, certo? Vamos lá. E agora que a gente já sabe o significado de cada uma dessas palavras, a gente vai realizar o scanning que eu havia falado para vocês. Voltamos ao texto e identificamos onde elas estão. Se vocês perceberem, lá na quarta linha nós temos a palavra homeless e na quinta linha em sequência, na mesma frase, a gente tem a palavra showers. Olha aqui, a gente já vai conseguir identificar a relação entre duas palavras, ok? So, among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Veja, entre os vários problemas, muitos problemas, problems that homeless face, os sem casa encaram, se deparam, um deles é o acesso, no access. Eles não têm acesso a showers. Então, um dos problemas que os moradores de rua enfrentam é eles não têm acesso ao banho, certo? O último, se a gente já tem esse problema, moradores de rua não têm acesso a banho, aonde que entra ônibus aí, certo? Uma vez que a gente já identificou a relação das palavras shower and homeless, agora eu preciso entender onde entra bus nisso, onde entram os ônibus nessa relação. Lá na quinta linha, a gente tem mais uma frase para nos ajudar, certo? So, each bus will have 2 shower stations and Sandoval expects that they will be able to provide 2,000 showers a week. Seja, each bus will have, veja, have é uma palavra conhecida também, é o verbo ter, é um dos primeiros verbos que a gente aprende na língua inglesa, é o verbo ter. Então, cada ônibus tem 2 estações de banho. Então, olha a relação. Se eu já tenho que um dos problemas é que os moradores de rua não tomam banho, o ônibus vai entrar no sentido de que ele vai ter 2 estações para tomar banho, com chuveiro. Olha aí que legal. Sabendo de tudo isso, vamos ler o enunciado da questão e as suas alternativas, ok? A relação dos vocábulos shower, bus and homeless no texto refere-se a alternativa A, empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, C, comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade, D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, alternativa E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Qual que é a alternativa que vocês acreditam ser corretas? Qual a alternativa que vocês acreditam a ideal, a adequada, a correta para essa questão, pessoal? A alternativa correta é a alternativa B. Veja só, quando a gente utiliza as estratégias sugeridas, pessoal, a gente consegue identificar que o texto aborda o assunto dos moradores de rua, certo? E que eles não possuem acesso a banho. Que são palavras, isso a gente faz por meio das palavras cognatas, palavras que são parecidas com português ou que a gente já conhece. Depois de compreender isso por meio do skimming, essa compreensão global, a gente pode voltar ao texto fazendo scanning, procurando essas informações específicas e chegar a essa conclusão, que a relação entre elas é, por meio do skimming, que moradores de rua não possuem acesso a banhos e os ônibus adaptados vão prover esses acessos gratuitos a eles, a gente chega à conclusão que a alternativa correta é a B. Para saber um pouco mais, vem comigo com o curso Magos do Enem para arrasar na prova do Enem.